Urgente, Wesley aceita projeto do Manchester City e fica um detalhe do adeus ao Flamengo. Flamengo vê Central Córdoba vencer na Libertadores e se complica de vez. Meus amigos, o momento é vencer ou vencer. Só isso que interessa pro nosso Mengão. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque onde flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar da LDU e vai seguir firme e forte rumo à classificação na Libertadores. Põe fé? Eu acredito, você acredita? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, amanhã o Flamengo volta a campo para enfrentar a LDU. Jogo mais do que decisivo. O Flamengo tem que vencer e vencer bem. Não é só vencer, tem que vencer e ganhar de pelo menos 2 gols de vantagem. Hoje encerra a preparação. Felipe Luiz já sabe que não vai contar com Plata, não vai contar também com Eric Pulgar, nem com Alan. Mas, por outro lado, tem reforço. De La Cruz está de volta, é um baita reforço. O Flamengo vai com tudo e tem que somar pontos. Internamente, o Flamengo trata esse jogo como uma final. A situação do nosso Mengão está assim, ó. Comunicado interno aí, ó. Internamente, o Flamengo trata o jogo contra a LDU como uma decisão de Libertadores. Não existe o discurso de é apenas um jogo. Pelo que eu soube em apurações, agora é tratamento de final. Felipe Luiz está mergulhado nos estudos sobre o time equatoriano. Quem esteve no CT na segunda-feira disse que ele ficou o dia todo concentrado com as coisas do jogo. Lembrando que Felipe Luiz e José Boto também bateram um papo rotineiro para organizar a semana de trabalho no Ninho do Urubu. Flamengo e LDU amanhã às 21h30 no Maracanã. Então o Maracanã deve estar lotado aí. Grupo C, a chapa vai esquentar. A situação ficou o seguinte: amanhã devemos ter mais de 65 mil pessoas no Maracanã, porque 58 mil ingressos já foram vendidos antecipados. Mas o detalhe principal é isso aqui, ó. Flamengo amanhã. Flamengo ontem, né, viu a Central Córdoba vencer o Deportivo Táchira 2-1. O segundo gol feito 30 segundos depois do Deportivo Táchira empatar, uma coisa assim absurda que a gente fica sem saber. Gente, é uma situação que a gente fica assim, vendo que o Flamengo tá também numa fase de azar, porque 30 segundos depois o Central Córdoba faz o segundo gol no Deportivo Táchira, um jogo muito ruim, muito feio. Um time que não dá pra gente entender como o Flamengo conseguiu perder uma vez pro Central Córdoba em casa e empatar lá. Não dá pra entender, porque o time é muito fraco. Mas isso aconteceu e o Central Córdoba, que era o pior time dessa chave, terminou como o melhor. E tá terminando como o melhor até agora, né? Mas pode acontecer muita coisa aqui pra frente. Então, amanhã, a gente vencendo a LDU, chegamos a 8 pontos. Ficamos com a mesma quantidade de pontos que a LDU. Só que aí tem um saldo de gols. Por que o saldo de gols? Porque, olha só, o cenário ficou desse jeito, ó. LDU e Central Córdoba nesse momento tem 3 gols de saldo. O Flamengo está zerado. Então o Central Córdoba aí marcou 5 vezes na competição, 3 no Flamengo. 2, na verdade, eles marcaram 7. Sendo que 3 foi no Flamengo, aí tem no Deportivo Táchira, tem também no LDU, coisa e tal. Então se acontecer esse cenário que o Central Córdoba ganhar semana que vem da LDU, e o Flamengo ganhar os 2 jogos daqui para frente, beleza, o Flamengo classifica em segundo. Ele deu Central Córdoba 14, Flamengo com 11, beleza. Mas se chegar semana que vem, LDU ganhar do Central Córdoba, vão ficar os 3 times com 11. Lembrando, o Flamengo tem que vencer suas duas. Tem que vencer amanhã, que é futuro, e vencer no outro jogo ainda. Mas contando que o nosso Flamengo vai vencer, se Deus quiser tudo vai dar certo, aí ficaria o saldo de gols. Então o Flamengo teria que meter 2 gols amanhã e 2 a semana que vem. Então a situação é complicada. Mas lembrando que no passado aí aconteceu isso. Em 2019, quando o Jorge Jesus tinha acabado de assumir, o Flamengo ficou, né, com 10 pontos. A LDU tinha 10 também e o Penharol 10. E o São José tinha 4. Aí o que prevaleceu foi o saldo de gol. O Flamengo tinha 6 gols a mais, tinha feito 6 gols. LDU 4, Penharol 2. Então o Flamengo e a LDU classificaram, o Flamengo em primeiro. Então foi assim que 2019 foi sofrido, né?
Mas no saldo de gols a gente conseguiu e na final a gente foi campeão. E é show de bola. Então quer dizer, nada está perdido. Tudo é possível ainda. Mas depende dos jogadores chegarem lá e focar para valer. Porque se ficar só no discurso de que é tratado como final, coisa e tal, as coisas podem se complicar de última hora aí. Arrascaeta segue evoluindo. Uma matéria do Coluna do Fly. Arrascaeta segue evoluindo na questão física e atingiu bons números individuais nos últimos jogos. Contra o Central Córdoba, na Argentina, o meia atingiu o ápice de 30 quilômetros, com percurso total chegando a 11 quilômetros. Recorde individual nas métricas do atleta. Nunca tinha chegado a fazer uma quilometragem tão alta. Detalhe, meus amigos. Detalhe aí. O Arrascaeta está muito bem fisicamente. É o artilheiro do Brasileirão. É o artilheiro do ano do Flamengo. Conta com 10 gols. Ou seja, tem tudo aí para ser um dos destaques para amanhã. Só que o Felipe Luiz está vivendo uma incógnita aí. Está vivendo aí um paradoxo, na verdade. Ele precisa do De Arrascaeta e do Pedro em campo. Mas ao mesmo tempo ele não pode ter os dois. Por que não pode ter os dois? Porque o Pedro é um pouco lento e não consegue ser incisivo na marcação. E o Arrascaeta também. Ele é lento e não é tão incisivo na marcação. E o Flamengo faz pressão, faz marcação alta. Marca ali, né, sempre agudo. Um time sempre agudo, ofensivo, marcando o campo do adversário. Com dois jogadores assim, é como se o time jogasse com um jogador a menos. E aí o que acontece? Os outros times conseguem sobressair. Porque a nossa zaga tem que subir para ajudar também nessa marcação alta e fica exposta. O adversário joga uma bola no contra-ataque nas costas de um dos laterais e aí a gente acaba sofrendo com esses gols aí e criticando, como a gente já tem criticado há muito tempo o Ayrton Lucas, que toma muita bola nas costas, o Wesley, são por isso, porque eles sobem para apoiar, eles são dois laterais que fazem a ponta ali. Só que a zaga chega junto com os volantes. Aí costuma subir um zagueiro, um volante volta para poder ficar fazendo aquela linha defensiva ali de dois jogadores. Só que o outro time já estudou isso aí, cruza, consegue pegar os nossos laterais de costa, avança sobre os zagueiros e faz gol. Se foi assim que o Cruzeiro fez, e assim o Flamengo tem sofrido gols aí constantemente. Então isso tudo aí tem que ser estudado. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo precisa do Pedro e do De Arrascaeta junto, porque o Pedro é quem finaliza melhor, quem sabe faz mais gols. Esse ano está sendo o Arrascaeta, mas o Pedro é o cara dos gols, é o centroavante. E o De Arrascaeta é o cara dos passes, que dá os passes com qualidade para a finalização do Pedro. Então precisamos dos dois juntos e não podemos contar com os dois juntos. Como é que vamos fazer? Explica aí. Situação complicada, mas mesmo assim eu prefiro que coloque os dois. Prefiro ter os dois dentro de campo ali e estudar um outro esquema tático aí, talvez recuar o Gerson um pouco, para que o Gerson possa ajudar na cobertura ali, né, na marcação, alguma coisa desse tipo. Mas não tira nem o Pedro nem o Arrascaeta não. E você, concorda comigo? Comenta aí. Então meus amigos, pro jogo de amanhã, as coisas não vão ser fáceis. O Flamengo tá atento, sabendo aí que a qualquer momento vai perder o Wesley pro Super Mundial, coisa e tal. Então tá cheio de coisa acontecendo, a cabeça da gente tá mil. Flamenguista não tem um minuto de paz. Se perde, a gente sofre pra caramba, porque os antes enchendo o saco. E quando a gente ganha, vem as polêmicas, sempre aparecendo um negócio, que uma hora aparece um negócio aí do Bruno Henrique, no passado aparecia toda hora o negócio do Gabigol, toda hora cria uma polêmica dentro do clube. Mas a verdade é que o Flamengo tem que focar e vencer. Ontem a gente teve aí a contratação do Rodrigo Caio, ex-zagueiro, ficou quase 3 anos afastado, volta para ser agora auxiliar técnico do Felipe Luiz. E ele não vai ser só auxiliar técnico do Felipe Luiz, ele é auxiliar técnico permanente. O Felipe Luiz vai embora no futuro, não agora, tomara que daqui uns 4, 5 anos fique bastante tempo no Flamengo, assim como o Abel Ferreira está no Palmeiras. E aí quem vai assumir é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já está estudando para ser técnico há um bom tempo. Ele ainda esperava ser jogador, mas as lesões atrapalharam bastante. Apenas com 31 anos ele está aposentado para jogar bola e vai ser aí o nosso auxiliar técnico. Ele vai ter o mesmo estilo que o Felipe Luiz, isso aí é o que garante o José Boto, e ele vai ficar aí, a princípio, ajudando nas bolas paradas, mas não vai ficar sozinho, vai ter mais alguém auxiliando ele ali. Então, ele vai estar aprendendo e desenvolvendo para no futuro ele ser o técnico do Flamengo. Então, para ele foi um baita projeto, né? E falando em baita projeto, quem recebe o projeto aí e se agrada é o Wesley. O Manchester City entrou em contato aí, os agentes do Manchester City entrou em contato com o Wesley para sondar o jogador, sondar o Flamengo, conversaram. Então o Flamengo
permitiu isso aí foi tudo acordado entre as partes. E o Manchester City fez uma proposta pro Wesley e botou o projeto na mesa. Ó, o nosso projeto é que você venha pra cá, xxx, tananã, tananã, vamos supor, né? A gente não sabe os detalhes, mas deve ter falado com ele, a gente quer você aqui, vamos ajudar você a evoluir, você vai ser o nosso titular para disputar Champions League, Premier, coisa e tal. Então o time inglês está incisivo nessa contratação. E para o Flamengo ficou acordado o seguinte, conversar as negociações, para começar as conversas, 35 milhões de euros, que dariam aí 200 e quase 220 milhões de reais. Só que isso aí para começar as conversas. E aí o Manchester City está batendo uma outra tecla aí. Por quê? Porque o Manchester City quer tirar o Wesley do Flamengo antes do Super Mundial. Então o detalhe que falta para o Wesley hoje acertar com o Manchester City é eles permitir que eles joguem o Super Mundial pelo Flamengo. É o sonho que o Wesley tem, é um desejo, o Wesley quer. Então é esse detalhe que está atrapalhando. Senão nesse momento a gente estaria aqui anunciando a saída do Wesley para o Manchester City. Meus amigos, desde o começo do ano que a gente é bombardeado por times europeus. Real Madrid observava o Wesley, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, outros times de segundo escalão como Atalanta, Napoli, entre outros aí, sondaram o jogador. E o Flamengo sempre lutou ali, foi relutante para ele não sair em janeiro, sair só depois do Super Mundial. E conseguiu chegar até aqui. Hoje a gente está menos de um mês do Super Mundial. Lembrando que o Super Mundial o Flamengo estreia no dia 15 de junho. Ou seja, faltam 28 dias, mais ou menos, né? 26 dias, alguma coisa assim. Nem sei que dia que é hoje direito, mas falta um mês no máximo. E com isso, o nosso Mengão tenta aí continuar. E o Wesley aprovou esse projeto do Flamengo, que é continuar até o Super Mundial. Acabou o Super Mundial, aí sim você ser negociado. Só que o Manchester City não quer. Por que o Manchester City não quer? Porque se o Wesley arrebentar no Super Mundial, que é algo bem provável, embora no momento ele esteja até em baixa, porque depois que ele veio da seleção brasileira, o primeiro jogo da seleção brasileira jogou muito bem, no segundo foi muito mal. Voltou pro Flamengo mal, não consegue ser aquele mesmo Wesley. Mas como tem potencial e já mostrou isso, o Manchester City acredita que vai treinar o jogador e o jogador vai evoluir. É um jogador de 21 anos, então tem muita carreira pela frente. Então o Manchester City vê com bons olhos essa contratação, mas querem agora. E o Flamengo tenta manter esse projeto, quer ficar com o jogador até o final do Super Mundial. E o jogador quer ficar também. Então tem dois pontos positivos. Mas, se dependendo aí, se de hoje para amanhã, o Manchester City fala, ó, vocês querem 40 milhões para liberar o jogador no meio do ano, antes do Super Mundial? Abriu a janela, vai abrir janela especial aí, no dia 2 de junho. Abriu essa janela. Vocês querem 40 milhões? Não vamos pagar os 40 milhões. O Flamengo vai aceitar e o Wesley vai embora, não vai disputar o Super Mundial. Escuta o que eu estou te falando. Então, as coisas se complicaram nesse sentido aí. Mas aí tem muita gente falando, pô, mas enquanto o Wesley está saindo, o Flamengo vai se reforçar, né? Vai, o Flamengo está no mercado aí já, para contratar um lateral direito. Acabou de contratar praticamente o Jorginho, só falta assinar, mas já tem até data para o cara chegar no Flamengo. Aí tem a situação aí, que o Flamengo vai correr atrás de um meio campista que possa ter ali um revezamento com o de Arrascaeta. O Arrascaeta também está no momento bom, mas a gente não sabe até quando. Tem a situação que o Flamengo busca mais um ponta, que seja mais agudo, que faça mais gol. O Flamengo quer contratar até um centroavante e um zagueiro, e vai precisar, porque o Cleiton também vai sair. Então o Flamengo está nessa luta. O mercado do Flamengo deve ser um mercado mais forte que janeiro, mas o José Boto já garantiu, só vai contratar quando sair alguém. Saiu, a gente vai repor. Se não sair, a gente vai contratar só o que precisa ali mesmo, mais um ou dois jogadores. Mas se sair essa galera que tá para sair, Matheus Gonçalves, Wesley, Gerson pode sair, o Cleiton, entre outros, o Flamengo vai buscar reforço para essa posição. Essa é a informação que a gente tem. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Tamo juntão. Valeu, amigos. Fui.